Na manhã abafada de uma terça-feira qualquer, o sol ainda se erguia timidamente sobre o estacionamento do Walmart em Homestead, Flórida. Entre tomates avermelhados e cabeças de alface firmes, Linda Carroll seguia sua rotina com a precisão de quem precisava preencher o vazio. Aquele vazio que se instalou em seu peito desde o verão de 1985, quando sua filha Melissa desapareceu sem deixar rastros. Era como se o casal tivesse evaporado junto com o carro novo no dia do casamento. Desde então, Linda vivia entre memórias e uma esperança silenciosa que teimava em não morrer, mesmo após 12 longos anos. O som agudo do celular, que ela ainda estava se acostumando a usar, a arrancou de seus pensamentos. Ganhara o aparelho numa promoção do próprio supermercado. Um prêmio que jamais imaginaria carregar uma notícia tão devastadora. Ela remexeu na bolsa com pressa, quase deixando cair uma sacola de laranjas. Quando atendeu, ouviu a voz firme de um homem. Era o detetive Jason Prum, do Departamento de Polícia de Homestead. Ele queria saber onde ela estava naquele momento. Seu coração acelerou. Foram tantas ligações, tantas falsas pistas, mas havia algo na voz dele que a fez segurar o aparelho com mais força. Estou no Walmart fazendo compras. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, tentando manter a compostura. A resposta veio como um golpe no estômago. Encontramos algo relacionado à sua filha Melissa e ao Brandon. Precisamos que a senhora vá até o Parque Nacional de Everglades. Ela mal conseguiu ouvir o restante. O nome da filha, pronunciado com aquele peso, foi suficiente para desestabilizá-la. Encontramos o Thunderbird amarelo, ele completou. Aquele mesmo carro que Gregory Whitmore, sogro de Melissa, havia presenteado ao casal com tanta pompa no dia do casamento. Sem pensar, Linda abandonou o carrinho no meio do corredor. Passou correndo pelos olhares curiosos dos outros clientes, mas nada mais importava. Em minutos, estava em seu velho Honda Civic, dirigindo pelas estradas do sul da Flórida, com os pensamentos embaralhados entre medo, esperança e dor. A estrada até o parque parecia longa demais e, ao mesmo tempo, curta demais para o turbilhão que fervia dentro dela. Ela havia tentado se convencer por anos de que talvez Melissa tivesse mesmo escolhido ir embora, começar uma nova vida, quem sabe em outro estado ou até outro país. Mas isso nunca fez sentido. Ela conhecia sua filha. Melissa não a deixaria assim, não sem uma palavra. Quando chegou ao parque, Linda sentiu as pernas fraquejarem. Viaturas por todos os lados, sirenes colorindo o céu com tons de urgência. Fitas amarelas isolavam a cena, e agentes de várias unidades caminhavam entre turistas confusos e guardas florestais. Mas nada chamava tanto a atenção quanto o trailer no centro de tudo. Nele, repousava o Thunderbird amarelo. Ainda pingando água suja, coberto de lama e algas, o carro parecia ter emergido de um pesadelo. As janelas estavam turvas, mas a forma era inconfundível. Aquilo era real. Depois de 12 anos, ele estava ali. O detetive Prum se aproximou. Era mais jovem do que ela imaginava, com olhos cansados que revelavam anos lidando com a dor dos outros. Como vocês o encontraram? Ela perguntou, sem conseguir desviar os olhos do carro. Ele apontou para um grupo de jovens com camisetas da Universidade de Miami. Eles podem explicar melhor. Jake Morrison, um rapaz de olhos sinceros, contou que eram estudantes de estudos ambientais e estavam analisando imagens de satélite antigas para entender as mudanças na paisagem dos Everglades. Em uma imagem de 1985, notaram uma mancha amarela estranha no meio da água escura. Ao ampliar e processar a imagem, perceberam que era um carro. O professor deles lembrou do caso dos recém-casados desaparecidos e, assim, calcularam as coordenadas e chamaram a polícia. A área era tão remota e profunda que o carro ficou escondido todos esses anos. Com a ajuda de equipamentos de sonar, mergulhadores e até um helicóptero, conseguiram retirar o veículo. Linda mal conseguia respirar. Sentia que o chão sob seus pés era feito de vidro, prestes a se estilhaçar. O som de portas batendo a fez virar-se. A família Whitmore acabava de chegar. Gregory, ainda com aquele ar arrogante de sempre, vinha à frente. Eleanor mantinha sua postura de mártir, e Daniel, o irmão mais novo de Brandon, caminhava em silêncio atrás. Apesar dos anos, ela os reconheceu imediatamente. E junto com o reconhecimento, vieram lembranças amargas. Da última conversa,
dos julgamentos cruéis, das acusações que a feriram como lâminas. Ali, diante de todos, sob a sombra da verdade que finalmente emergia, Linda sabia que o passado não estava enterrado. Ele estava apenas esperando para ser encontrado. E agora, tudo estava prestes a mudar. Enquanto o detetive se afastava para conversar com os Whitmore, Linda observava à distância. Seu olhar pousou no rosto de Gregory, e mesmo àquela distância, ela percebeu o instante em que ele reconheceu o carro. A tentativa de manter a expressão neutra foi inútil. O impacto da verdade escapou pelas pequenas rachaduras de seu controle. "É o Thunderbird que dei ao Brandon de presente de casamento", ele declarou em alto e bom som, sem nem tentar disfarçar. A placa confere, FTB 1985. Pedi essa combinação especialmente. Linda não queria se aproximar, mas algo a impeliu. Ela precisava saber. A pergunta escapou de seus lábios antes mesmo que pudesse pensar. O que encontraram dentro do carro? O semblante do detetive se fechou. Nenhum corpo, nenhum vestígio de sangue ou sinais claros de violência. Mas a água causou muitos danos. Ele fez um sinal e um policial se aproximou com um saco de evidências. Dentro dele havia um isqueiro prateado. Gregory, sem hesitar, enfiou a mão no bolso e retirou um igual. "Esse é o meu. Compramos juntos no Natal de 1984. Então o outro deve ser o do Brandon." Eleanor, sempre tão composta, deixou transparecer um leve tremor. "Mas, se não havia corpos, o que isso significa?" Ela perguntou. "Onde eles estão? O que acontece agora?" O detetive foi direto. "Eu não acredito que Brandon e Melissa decidiram abandonar voluntariamente o carro no meio do pântano. Especialmente um presente de casamento. Alguém fez isso com eles e tentou apagar todos os rastros. Isso não é mais um caso de desaparecimento. É possivelmente um crime." As palavras mal haviam saído da boca do detetive, e Eleanor já levava a mão ao pescoço como se algo a sufocasse. "Um crime? Está dizendo que alguém pode tê-los matado?" O detetive respondeu com calma, mas firmeza. "Estamos considerando todas as hipóteses, mas quem fez isso conhecia bem a região. Sabia exatamente onde estava se metendo. Isso aponta para alguém local." O rosto de Gregory ficou vermelho. "Antes de perderem tempo e dinheiro com teorias absurdas, mandem mais mergulhadores. Procurem os corpos. Eles ainda podem estar lá embaixo." O detetive confirmou que novas buscas já estavam em andamento e que iriam ampliar a área se necessário. Foi então que Gregory, sem o menor pudor, virou-se para Daniel e falou alto o suficiente para todos ouvirem. "É por isso que não se deve casar com quem vive na miséria. Essas garotas acabam com a sua reputação, ou te destroem como aconteceu com seu irmão." Daniel ficou visivelmente abalado. "Pai, você sabe o quanto o Brandon amava a Melissa. Ela nunca faria mal a ele." Foi o estopim. Linda não conseguiu mais se conter. "Você ainda tenta culpar minha filha depois de tudo?" Ela explodiu. Gregory girou nos calcanhares e disparou. Ela podia ter conexões. Ex-namorados, gente perigosa do bairro dela. Alguém que se encheu de ciúmes e quis se livrar do Brandon. Linda sentiu a fúria subir. Se ela estivesse atrás do seu dinheiro, teria ficado para colher os frutos. Não teria desaparecido com ele. Ela deu um passo à frente. E foi o seu filho quem a convenceu a quebrar sua promessa de castidade. Foi ele quem a pressionou a se casar tão jovem. Ela só tinha 24 anos. A discussão virou um espetáculo. Os gritos se intensificaram. Palavras duras voaram como pedras entre os dois. Visitantes começaram a se aglomerar e logo policiais precisaram intervir para separá-los. "Chega!" A voz do detetive cortou o tumulto. "Nada disso vai nos ajudar. Vocês dois estão machucados, e eu entendo. Mas acusações não trarão respostas." Ele levou Linda para longe da confusão. "Por favor, senhora Carroll, respire. Ele está tentando provocá-la." Ela tremia. "Ele está transformando minha filha em uma criminosa. A minha menina que cantava no coral da igreja, que ajudava no banco de alimentos." "Eu sei", respondeu o detetive com empatia. "Vamos revisar tudo na delegacia. Agora, vá para casa e descanse. Se houver qualquer novidade, ligaremos imediatamente. A senhora consegue dirigir ou prefere uma escolta?" Linda respirou fundo várias vezes, tentando se recompor. "Eu consigo. Só preciso de um momento." Caminhou lentamente até o carro e, ao se sentar,
sentiu as pernas fraquejarem. Pela janela ainda podia ver os Whitmore em volta do trailer. Gregory gesticulava com veemência, como se o mundo ainda girasse em torno das certezas dele. Linda ligou o motor e saiu do estacionamento sem olhar para trás, mas não conseguiu apagar da mente a imagem daquele carro coberto de lodo, nem as perguntas que ele despertava. Ao chegar em casa, o silêncio parecia gritar. O cansaço e o peso emocional da manhã a deixaram sem forças. Ficou parada por alguns minutos na sala, tentando assimilar tudo. O carro, os Everglades, as acusações cruéis de Gregory. Como por instinto, seus pés a levaram até o fim do corredor, até a porta que ela evitava abrir. Melissa. O nome ecoou dentro dela quando empurrou a porta e o rangido antigo cortou o ar estagnado. O cheiro de mofo invadiu suas narinas. Anos sem toque, sem cuidado. A luz que entrava pelas cortinas amareladas fazia o pó dançar no ar. Tudo estava como Melissa havia deixado naquela manhã de junho de 1985. A maquiagem espalhada, o livro romântico virado na mesinha, o vestido preferido jogado sobre a cadeira. Mas o tempo havia sido cruel. As roupas mofadas, os tecidos manchados, os bichos de pelúcia cobertos de poeira, os olhos de botão agora opacos. Minha menina, murmurou Linda com a garganta apertada. Abriu as janelas, deixou o vento entrar. Depois foi até a garagem. Pegou produtos de limpeza e algumas caixas. Se a polícia realmente fosse reabrir o caso, talvez precisassem examinar tudo. E talvez, só talvez, tivesse chegado o momento de guardar com cuidado o que restava da presença de Melissa. Não para esquecê-la, mas para enfim aceitar. Ela começou pelo armário, retirando cada peça com uma lentidão respeitosa, como se cada tecido fosse um relicário de lembranças. Suas mãos tremiam quando dobrou o vestido de formatura do ensino médio de Melissa, aquele mesmo, em que ela atravessou o palco cheia de orgulho e brilho nos olhos. Cada roupa carregava uma memória. A blusa usada no primeiro encontro com Brandon, a saia pela qual economizou por meses, mas ao alcançar a prateleira superior, algo estranho interrompeu a rotina, objetos que claramente não pertenciam à sua filha. Um relógio masculino, um suéter da Universidade de Miami, tamanho grande, um frasco de colônia, coisas de Brandon. Linda apertou os lábios. Ela sempre soube que ele passava noites ali, mesmo contra sua vontade. Criara Melissa com princípios sólidos. Acreditava no valor de esperar até o casamento. Mas o amor jovem tem suas próprias regras, e Brandon, com aquele charme de garoto rico e bonito, acabara por conquistá-la por completo. E veja onde tudo aquilo os levou. Ela pegou outra caixa e começou a embalar separadamente os pertences dele. Algumas camisas, fitas cassete, uma raquete de tênis, itens de higiene. Escreveu com cuidado: pertences pessoais, de Brandon Whitmore. A limpeza levou quase 3 horas. Quando terminou, estava exausta, com as costas doendo e as mãos vermelhas do esforço. Mas o quarto parecia outro. Ainda era um espaço sagrado para uma filha ausente, mas agora limpo, organizado, como um suspiro de dignidade em meio ao luto. As caixas estavam empilhadas junto à parede, seladas e identificadas. Ela levou a de Brandon até seu carro e ficou ali por um instante, com o motor desligado, ponderando. Os Whitmore viviam em Gables Estates, uma região sofisticada que parecia um universo distante de seu bairro simples. Talvez nem estivessem em casa, depois dos acontecimentos da manhã, mas com certeza havia empregados que poderiam receber a caixa. A viagem durou cerca de 20 minutos. À medida que avançava pelas ruas impecáveis, os jardins pareciam mais podados e as casas maiores. O portão de ferro da mansão Whitmore era imponente. A casa, toda em estilo mediterrâneo, exalava riqueza. Linda parou o carro do lado de fora, pegou a caixa e deu apenas 2 passos quando Gregory surgiu da garagem, prestes a entrar em seu Mercedes. Seu rosto se fechou ao vê-la. "O que você está fazendo aqui?" gritou do outro lado da entrada. "Você está bloqueando o portão. Preciso sair e você precisa ir embora. Não é bem-vinda aqui." Linda ergueu a caixa. "Só vim devolver os pertences do Brandon. Estavam no quarto da Melissa." Ele fez um gesto de desdém, apontando para o chão. "Deixe aí. Alguém vai pegar. Agora tire esse seu carro da frente."
A vontade de arremessar a caixa contra ele era enorme, mas ela apenas a colocou com cuidado no chão e voltou ao seu carro, manobrando para dar passagem. Gregory passou devagar, abaixou o vidro e disparou com desprezo. Estou saindo, mas quando voltar quero você e esse seu carro imundo longe da minha casa. Entendeu? E arrancou sem esperar resposta. Linda permaneceu imóvel por alguns segundos, respirando fundo, tentando conter a raiva que queimava por dentro. Olhou para a caixa largada como se fosse um lixo qualquer. Aquilo a incomodou. Ela sabia que não conseguiria sair dali com o coração em paz. Desceu novamente, pegou a caixa de volta e seguiu até a porta da frente. Tocou a campainha. Daniel atendeu. Estava surpreso. Senhora Carol, desculpe incomodar. Só queria entregar pessoalmente os pertences do Brandon. Não quero causar confusão. Na verdade, ele hesitou e abriu caminho. Minha mãe e eu estávamos mexendo nas coisas do Brandon. Tem algo que a senhora precisa ver. Seu pai me mandou embora antes que ele voltasse. Ela alertou. Daniel respirou fundo, firme. Não se preocupe com ele, por favor. Contra o bom senso, Linda entrou. A casa era ainda mais luxuosa do que ela lembrava. Piso de mármore, tetos altos, obras de arte que pareciam saídas de museus. Subiram uma escada em curva até o quarto de Brandon. Eleanor estava ajoelhada ao lado de uma caixa, mas ao ver Linda, seu semblante, sempre rígido, se suavizou. Linda, obrigada por trazer as coisas dele. Claro, disse ela, colocando a caixa no chão e notando várias outras já embaladas. Vejo que estão fazendo o mesmo que eu fiz hoje. Achamos que era hora, respondeu Eleanor num tom mais baixo. Depois de tudo que aconteceu esta manhã, Linda então viu uma caixa menor com objetos que reconheceu de imediato. A escova de cabelo de Melissa, algumas joias, livros. Eu vou levar essas coisas, obrigada por guardá-las. Linda, disse Daniel, interrompendo, com uma caixinha de veludo nas mãos. É isso que queríamos lhe mostrar. Ela pegou a caixa e sentiu o peso caro do objeto. Ao abrir, encontrou um conjunto de lingerie preta de renda, novo em folha, ainda com etiquetas. Dentro da tampa, um cartão, de Otis, escrito com letra firme e masculina. Otis, murmurou confusa. Nunca ouvi esse nome. Melissa nunca mencionou, nem nós, disse Eleanor. Por isso pensamos que talvez soubesse. Estava escondido no armário do Brandon, atrás de uns sapatos. Todos ficaram em silêncio, encarando aquele presente íntimo. Se Otis era um admirador secreto, por que Brandon tinha o presente escondido? Ele teria interceptado? Melissa teria mostrado? Está com etiqueta, observou Daniel. Nunca foi usado. $200. Isso era muito dinheiro em 1985. Mas por que Brandon guardaria isso? Perguntou Linda, tentando raciocinar. Se outro homem estava mandando esse tipo de presente à minha filha, é o que estamos tentando entender, disse Eleanor. Brandon era ciumento. Se soubesse disso, teria confrontado esse Otis, não escondido o presente. Linda fechou a caixa com firmeza. Precisamos levar isso ao detetive Pram. Pode ser importante. Daniel concordou. Vou com você à delegacia. Eleanor assentiu. Ficarei aqui. Se Gregory voltar, não vai gostar nem um pouco disso, mas a polícia precisa saber. Linda reuniu os pertences de Melissa e Daniel colocou cuidadosamente a caixa de veludo em uma sacola. Enquanto se preparavam para sair, Linda não conseguia afastar o pensamento de que esse tal de Otis, quem quer que fosse, talvez fosse a peça que faltava para explicar o que realmente aconteceu naquele verão de 12 anos atrás. Saíram da casa em silêncio, sentindo que estavam prestes a tocar num ponto que, até então, ninguém ousara investigar. Daniel seguia à frente enquanto se dirigiam à garagem, e logo Linda percebeu que aquele espaço era mais um showroom do que um lugar comum para guardar carros. O ambiente era climatizado, imaculadamente limpo, com vagas suficientes para 6 veículos. O BMW prata de Daniel ocupava a terceira vaga, e ele já procurava as chaves quando o som familiar do motor do Mercedes de Gregory ecoou pela entrada. O coração de Linda apertou. Seu pai já voltou, ela comentou, sentindo o corpo enrijecer. Está tudo bem, respondeu Daniel, embora o maxilar dele denunciasse a tensão. Gregory saltou do carro antes mesmo do motor desligar completamente. O rosto, avermelhado de raiva, deixava claro que algo ia explodir. O que diabos essa mulher ainda está fazendo aqui? E o que você está fazendo com ela? Disparou, a voz transbordando irritação.
Pai, calma. Encontramos algo importante no quarto do Brandon, disse Daniel, levantando a sacola com a caixa de veludo. Mamãe e eu estávamos empacotando as coisas dele. E vão levar isso para onde? Mostrar para a imprensa? Expor mais ainda a nossa família? Atacou Gregory. Para a polícia, respondeu Daniel firme. É uma evidência. O rosto de Gregory ficou ainda mais sombrio. Evidência de quê? De que vocês perderam o juízo. Ele arrancou a caixa da sacola e, ao ver o conteúdo, arregalou os olhos. Lingerie? É isso que vocês querem mostrar à polícia? Linda interveio, contendo a irritação. Veja o cartão. Foi um tal de Otis que enviou. Nem eu nem a Eleanor sabemos quem é. Isso é relevante como? Esbravejou Gregory. Pai, deveríamos ter mostrado antes, mas você saiu às pressas de manhã. Disse que precisava pegar o remédio da vovó. Tentou justificar Daniel. E eu peguei, respondeu Gregory, dando um tapinha no bolso. Mas isso não explica você conspirando com ela. E fez um gesto de desdém em direção a Linda. Não há conspiração, disse Daniel, exausto. Encontramos isso escondido no armário do Brandon. Não te parece estranho? Um homem mandando um presente íntimo para a Melissa? Gregory desviou o foco. Você me ligou para ajudar a empacotar as coisas e eu disse que estava ocupado. Onde exatamente encontraram isso? Atrás de uns sapatos na prateleira. E você, por acaso, sabe quem é esse Otis? Questionou Daniel. A hesitação de Gregory foi sutil, mas real. Como vou saber o nome de cada pessoa com quem meu filho conviveu? Talvez fosse um ex da Melissa. Vai saber. Vamos levar isso para a polícia, reafirmou Daniel. Eles precisam saber. Tudo bem, mas eu vou junto, respondeu Gregory, já pegando as chaves do carro. E quem dirige sou eu, me dê as suas. Daniel obedeceu, ainda que contrariado. Gregory olhou para Linda. Você vai com seu próprio carro. Não estamos indo em passeio de família. Ela apenas assentiu, engolindo a resposta atravessada. Na delegacia, foram informados de que o detetive Pran ainda estava no campo, coordenando as buscas. Um policial mais jovem, identificado como Martinez, os atendeu. Vamos registrar isso como evidência imediatamente, disse ele, manuseando a caixa com luvas. O detetive vai querer ver assim que voltar. E o que vocês podem fazer com isso? Perguntou Daniel. Algumas coisas. Vamos buscar digitais, embora o tecido dificulte. Também podemos verificar no banco de dados locais com o nome Otis. Homestead não é tão grande e esse nome não é comum. Enquanto examinava a etiqueta da lingerie, o oficial comentou. É de uma loja cara em Coral Gables. Talvez ainda tenham registros de compra, mesmo de 1985. Algumas boutiques mantêm históricos detalhados. Ótimo, disse Daniel. Qualquer pista já ajuda. Durante a conversa, o celular de Gregory tocou várias vezes. Ele olhava a tela e rejeitava as chamadas com um suspiro cada vez mais impaciente. Precisa atender? Perguntou Martinez. Negócios, respondeu Gregory seco. Pai, se for urgente, insistiu Daniel. Já disse que está tudo certo, retrucou Gregory, cortando o filho. Depois de preencherem os formulários e deixarem seus contatos, voltaram ao estacionamento. O celular de Gregory tocou mais uma vez. Pelo amor de Deus, pai, atende logo. É da empresa? Não. Quer dizer, sim, é complicado, respondeu Gregory, confuso. Vamos para casa. Tenho coisas para resolver. Ainda precisamos terminar de embalar o quarto do Brandon, lembrou Daniel. E a senhora Carol precisa pegar as coisas da Melissa. Tudo bem, bufou Gregory. Ela pode ir junto buscar. Você vai comigo. Na verdade, pai, já que precisa passar na empresa, leve meu carro. Eu vou com a senhora Carol, assim terminamos logo. O celular tocou de novo. Desta vez, Linda conseguiu ver parte da tela. Não havia nome, apenas um número. Gregory recusou a chamada, visivelmente irritado. Ao pegar as chaves de Daniel, outro chaveiro caiu no asfalto com um som metálico. Linda notou imediatamente. Havia uma pequena etiqueta presa à chave. Ela conseguiu ver um O no início, mas antes que pudesse ler mais, Gregory agarrou o chaveiro com pressa. Pai, o que é isso? Nada, só as chaves dos depósitos da empresa, respondeu ele rápido demais. Vou levar seu carro. Façam o que tiverem que fazer. Só não demorem. E saiu andando decidido em direção ao BMW, sem olhar para trás. Linda e Daniel ficaram ali em silêncio por alguns segundos. Seu pai está diferente, disse ela com cautela. Daniel soltou um longo suspiro.
Ele está assim desde que o Brandon desapareceu. Se enterra no trabalho, explode por qualquer coisa. Mamãe diz que é a forma dele de lidar com o luto, mas, sei lá. Vamos, sugeriu ela. Desculpe por te fazer dirigir. Não é problema algum. Caminharam juntos até o Honda de Linda. Mas mesmo ao entrar no carro, ela não conseguia tirar os olhos daquela chave com a etiqueta misteriosa. Teria mesmo visto mais letras além do O, ou sua mente estava pregando peças? E por que Gregory reagira com tanto nervosismo? A estrada de volta à mansão dos Whitmore levou 20 minutos, mas parecia mais longa, como se cada minuto adicionasse mais perguntas ao quebra-cabeça. Assim que chegaram, Linda notou um homem parado na garagem, ao lado do Mercedes de Gregory. Vestia camisa branca impecável e calça escura, o uniforme de alguém acostumado a trabalhar discretamente em casas como aquela. Assim que desceram do carro, Daniel apontou para o homem que aguardava na garagem. Aquele é o Ray Delane, explicou. Motorista do meu pai. Está com a gente há anos. Ele não o usa o tempo todo, mas sempre que precisa, liga para ele. Ray os recebeu com um sorriso gentil, daqueles que aquecem o ambiente. Era um homem de aproximadamente 50 anos, cabelo já grisalho e olhos bondosos, marcados por rugas de quem sorri com o coração. Senhor Daniel, que bom vê-lo. Oi, Ray, respondeu Daniel, apertando a mão do homem. Essa é a senhora Carol, mãe da Melissa. Ray fez um aceno respeitoso. Sinto muito pelo que está passando. Obrigada, disse Linda, observando-o com atenção. Havia algo reconfortante naquele jeito simples e sincero de ser, o oposto exato da dureza que ela encontrava em Gregory. Seu pai ligou, explicou Ray a Daniel. Pediu que eu levasse o carro dele para o escritório e trouxesse seu BMW de volta. Você sabe como ele é com aquele Mercedes? Daniel riu. Deus me livre alguém encostar naquele carro. Obrigado por isso, Ray. Não foi incômodo algum. Estarei de volta em menos de 1 hora. Eles deixaram Ray na garagem e entraram. Eleanor estava na sala, sentada ao lado de uma caixa de papelão. Ao vê-los, ergueu o rosto. Havia cansaço em sua expressão. O tipo que não vem do corpo, mas da alma. Como foi na delegacia? Perguntou. Tudo certo, mãe. Depois te explico com calma, respondeu Daniel. Essa é a caixa com as coisas da Melissa? Tudo o que consegui encontrar, disse ela, alisando a saia como quem tenta manter o controle. Algumas roupas, bijuterias, fotos. Pouca coisa, na verdade. Eles nem tiveram tempo de juntar uma vida. Linda pegou a caixa com cuidado. A garganta apertava. Obrigada por guardar isso. De maneira inesperada, Eleanor se aproximou e a abraçou. Um gesto singelo, mas poderoso, vindo de alguém tão reservada. Sinto muito pelo comportamento do Gregory, por hoje e por todos os outros dias. Somos 2 mães que perderam seus filhos. Devíamos ter nos apoiado desde o início em vez de... Ela recuou, os olhos marejados. Espero que a polícia encontre respostas logo. Todos nós merecemos um desfecho. Obrigada, Eleanor. Isso significa muito. Daniel se ofereceu para acompanhá-la até o carro, mas Linda recusou. Eu consigo. Fique com sua mãe. Caminhou pelo saguão de mármore até a porta da frente. O sol da tarde estava forte e a fez apertar os olhos enquanto seguia até o carro. Acabava de abrir o porta-malas quando ouviu vozes próximas ao portão da entrada. Era Ray, conversando com um homem mais jovem, talvez na casa dos 30. Linda fingiu estar organizando a caixa enquanto observava discretamente. O rapaz era baixo, de ombros largos, cabelos escuros e jeito inquieto. Olhava em volta, como se tivesse medo de ser visto. Ao entrar no carro e começar a dar ré, Linda teve uma visão melhor. O homem usava um colar dourado com letras grandes penduradas. Mesmo à distância, ela reconheceu a primeira letra, um O bem visível. O coração acelerou. Seria aquilo um S no final? Ela desacelerou a manobra e ajustou o retrovisor. Ray também tinha notado o colar. Ela viu seus lábios se moverem, dizendo algo enquanto estendia a mão para a corrente. O homem recuou, mas Ray foi mais rápido. Com um gesto que destoava da sua doçura anterior, arrancou o colar e, firme, segurou o braço do jovem, conduzindo-o em direção ao Mercedes. As mãos de Linda tremiam sobre o volante. Tudo dentro dela gritava que algo estava errado. O nome Otis, as letras O e S no colar, o tom com que Ray havia dito o chefe, nada disso parecia coincidência.
Ela continuou recuando o carro lentamente, tentando parecer desinteressada, mas seus olhos seguiam os dois. Ray praticamente empurrou o rapaz para o banco do carona do Mercedes. Em seguida, assumiu o volante e saiu com uma pressa incomum. Num impulso, Linda tomou uma decisão. Em vez de virar à esquerda rumo à sua casa, dobrou à direita, seguindo o Mercedes a uma distância segura. O coração batia forte enquanto tentava processar tudo. Quem era aquele homem? Por que Ray se incomodava tanto com o colar? E por que mencionou o chefe, Gregory? Ela manteve distância, deixando um carro qualquer se posicionar entre os dois. Nunca havia seguido ninguém antes, só tinha visto isso em filmes. Cada sinal vermelho era um desafio. Cada curva exigia atenção e decisão rápida. O Mercedes seguia em direção à região comercial de Homestead. Depois de 15 minutos, entrou no estacionamento de um prédio moderno, Whitmore Industries. Linda reconheceu o nome no letreiro. Toda a cidade conhecia a empresa de Gregory. Ela estacionou do outro lado da rua, atrás de um caminhão de entregas, com visão parcial da entrada. Suas mãos tremiam enquanto desligava o motor. O que estava fazendo? Seguindo um empresário influente como se fosse uma detetive, mas aí lembrava da corrente, daquelas letras, e do medo nos olhos do rapaz. O Mercedes ainda estava ligado perto da entrada do prédio. Poucos minutos depois, Gregory saiu, passos firmes, olhar tenso, checando o relógio várias vezes. Ainda vestia as mesmas roupas da manhã, mas algo nele parecia mais inquieto. Ray saiu do carro ao vê-lo, e os dois trocaram as chaves. Ray entregou as do Mercedes e recebeu as do BMW de Daniel, estacionado logo ali. Gregory entrou no carro enquanto Ray se dirigia ao outro. O homem mais jovem continuava no banco do passageiro do Mercedes, sem se mover. Ambos os carros partiram. O BMW virou à esquerda, provavelmente rumo à casa. O Mercedes, à direita, em direção ao sul. Linda esperou alguns segundos e seguiu também. Deixaram para trás a área empresarial, entrando em bairros residenciais que ficavam cada vez mais vazios à medida que se afastavam do centro. Logo estavam na US 1, rumo a Florida City. A confusão crescia dentro de Linda. Para onde estavam indo? E então, viu o Mercedes fazer uma curva familiar, a entrada do Parque Nacional de Everglades, o mesmo caminho que ela mesma percorrera naquela manhã. Seu peito se apertou. Por que Gregory traria aquele homem misterioso justamente ali? Deixou alguns carros de turistas entrarem na frente, mantendo a distância segura. O sol da tarde projetava sombras longas sobre as pradarias alagadas. O tráfego turístico seguia tranquilo, mas dentro de Linda, o alarme era ensurdecedor. Algo grande estava prestes a acontecer. O fluxo de turistas era menor do que pela manhã, mas ainda assim suficiente para encobrir discretamente seus passos. O carro de Gregory estacionou no centro de visitantes da Ernest Co. e Linda, mantendo distância, parou atrás de um trailer grande, onde tinha uma boa visão sem chamar atenção. Observou os dois saírem do carro e seguirem em direção a uma das trilhas sinalizadas. Esperou 1 minuto inteiro antes de ir atrás. Pegou um folheto do parque e o abriu como se estivesse apenas consultando o mapa, fingindo ser mais uma turista curiosa. A trilha principal ainda estava razoavelmente movimentada, o que facilitava manter certa distância sem parecer suspeita. Durante os primeiros 30 minutos, seguiram o percurso tradicional e Linda se misturava aos demais visitantes, parando aqui e ali para tirar falsas fotos de aves ou da vegetação sempre que os dois olhavam para trás. A paisagem aos poucos foi mudando, os pântanos ficando para trás e dando lugar a um terreno mais rochoso. Uma placa de madeira indicava a entrada da região de Long Pine Key. A elevação subia sutilmente. O solo calcário se tornava mais aparente, e os pinheiros substituíam o capim selvagem. Dali, em alguns pontos, era possível ver as extensas áreas alagadas se estendendo até onde a vista alcançava. Um contraste impressionante entre a aridez das cristas rochosas e o lençol de água ao redor. Poucos turistas ainda estavam na trilha àquela altura da tarde, e isso fez a tensão de Linda aumentar. Quanto mais avançavam, mais isolado tudo se tornava. Foi então que ela viu Gregory e o homem desviarem para fora da trilha por um caminho não sinalizado. O coração disparou. Segui-lo significava sair da área pública,
da segurança da presença de outros. Mas ela já tinha ido longe demais para recuar. Esperou até que estivessem quase fora de vista. Depois, o seguiu. O novo caminho era acidentado, com pedras calcárias, vegetação fechada e arbustos que exigiam cuidado a cada passo. O calor úmido fazia o suor escorrer pelas costas. Mosquitos zuniam ao redor do rosto. Depois de mais 20 minutos caminhando com dificuldade, ela ouviu vozes. Se esgueirou adiante, usando um conjunto de capim selvagem e pedras como cobertura. Espiou por entre a vegetação e viu os dois em uma clareira, sozinhos. Aquela parte da floresta era deserta, remota. A voz de Gregory cortou o silêncio. Me mostre o local exato. Preciso saber onde você enterrou o corpo daquela vadia. Se a polícia chegar perto, preciso estar preparado. O sangue de Linda gelou. Se encolheu atrás das pedras, sem ousar respirar. O jovem que Gregory havia chamado de Otis caminhou até uma área coberta por arbustos e galhos. Foi aqui. Enterrei a Melissa bem aqui, 2 metros para baixo, como você mandou. O solo era duro, mas conseguimos cavar com as ferramentas que você nos deu. O tom casual com que pronunciou o nome de sua filha fez Linda morder os lábios para não gritar. Ali, naquele pedaço esquecido de floresta, estava sua menina, 12 anos desaparecida. Ali. Ótimo. Não mexa em nada. Ninguém vai encontrar esse lugar por acaso, respondeu Gregory, olhando ao redor com ar calculista. Você teria que saber exatamente onde procurar. E eu? Perguntou Otis, a voz ansiosa. Você disse que ia me ajudar. A polícia encontrou o carro. Aquela lingerie. Você foi idiota de usar seu nome real no cartão, cortou Gregory. Mandei você seduzir a garota. Deixar Brandon com ciúmes o bastante para largá-la. Não mandar lingerie com um cartão assinado. Você que deu a ideia. Disse que tinha que ser convincente. Chega, disse Gregory erguendo a mão. Tenho uma proposta. 2 opções. A primeira, suma. Saia da Flórida hoje. Vá para outro estado e nunca mais entre em contato com ninguém daqui. Mas não espere que eu te ajude mais. Otis começou a protestar, mas Gregory prosseguiu. A segunda, vá à polícia. Confesse que matou o casal. Diga que era ex-namorado da Melissa, cego de ciúmes. Que matou os dois, enterrou os corpos e afundou o carro nos Everglades. Assuma tudo. Por que eu faria isso? Retrucou Otis. Porque eu vou te pagar $300 mil. Dinheiro num banco offshore. Sua família poderá acessar enquanto você estiver preso. Todos terão um encerramento. A investigação acaba. E você nunca menciona meu nome ou minha empresa. E ainda ficará rico. Meu pai nunca vai aceitar isso, murmurou Otis. Você não é mais uma criança. Tome suas decisões. Quanto à prisão, conheço gente. Você não vai ficar tanto tempo quanto imagina. Linda assistiu à cena sem acreditar. Otis, depois de um longo silêncio, assentiu devagar. Tudo bem, faço isso pelo dinheiro. Boa escolha. Agora vamos, está ficando tarde. Os dois se viraram para voltar. Linda mal conseguia pensar. Precisava avisar a polícia imediatamente, mas esperaria até que estivessem longe o suficiente. Ficou encolhida entre a vegetação enquanto os passos se aproximavam do seu esconderijo e depois, aos poucos, sumiam ao longe. Quando teve certeza de que estavam fora de alcance, puxou o celular com mãos trêmulas. O sinal era fraco, 2 barrinhas apenas, mas teria que bastar. Discou o número direto do detetive Prum, rezando para que funcionasse. A ligação completou com chiados. Detetive, é a Linda Carroll, disse rápida, temendo perder o sinal. Estou no Parque Nacional de Everglades, na região de Long Pine Key. Segui Gregory Whitmore até aqui. Ele está com um homem chamado Otis. Ouvi tudo. Otis enterrou o corpo da Melissa. Gregory está pagando para ele assumir os assassinatos. A voz do detetive soou com urgência, mesmo através da interferência. O que você fez é extremamente perigoso. Preciso da sua localização exata. Linda descreveu o caminho, a bifurcação, os marcos naturais. Eles estão voltando para o estacionamento. Gregory está tentando encobrir tudo. Estamos mobilizando as equipes agora. Fique onde está, fique escondida, vamos chegar o mais rápido possível. A ligação caiu. Linda olhou para o telefone e depois para o local onde Otis apontou. Sua filha estava ali, sempre estivera, escondida naquela imensidão por 12 anos. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela começava a voltar,
com passos cuidadosos. Precisava evitar Gregory e Otis. Precisava confiar que a polícia chegaria a tempo. Mas, pelo menos agora, ela sabia. A verdade, por mais dura e cruel que fosse, finalmente vinha à tona. Seus joelhos tremiam, o corpo exausto e tomado pelo choque, enquanto ela atravessava o terreno rochoso. O sol já começava a se inclinar no céu, projetando sombras longas entre os pinheiros. E a cada passo, ela lutava para manter a calma. Mas agora, ao menos, havia esperança. E justiça se aproximava. Linda avançava com passos cuidadosos, o olhar sempre lançando rápidos relances por sobre o ombro, temendo cruzar com Gregory ou Otis na trilha estreita. A caminhada de volta parecia interminável. Cada pedra e arbusto pareciam prolongar o percurso. A mente girava em círculos com tudo o que havia presenciado. Gregory, com frieza, falando sobre onde o corpo de sua filha havia sido enterrado e o plano absurdo para jogar toda a culpa sobre Otis, mantendo-se intocável. Melissa estava ali o tempo todo, perdida nesse matagal, tão perto e tão inacessível. O estômago de Linda embrulhava só de imaginar. Quando enfim chegou à trilha principal, o movimento de visitantes já havia diminuído bastante. Alguns poucos caminhantes ainda cruzavam seu caminho, alheios à tempestade silenciosa que se desenrolava à sua volta. Ela respirou fundo e se obrigou a caminhar com naturalidade, tentando disfarçar a inquietação que batia no peito. Ao avistar o estacionamento, uma onda de alívio quase a fez desabar. Mas a cena à frente era completamente diferente daquela que havia deixado para trás. Viaturas policiais preenchiam o espaço. Luzes vermelhas e azuis piscavam num ritmo caótico, e faixas amarelas isolavam áreas do parque. Turistas eram direcionados para longe do local, enquanto agentes e guardas florestais circulavam de forma coordenada. No meio daquela movimentação, ela viu Otis algemado, sentado no meio-fio com um policial vigiando de perto. Gregory, por sua vez, gesticulava com veemência junto ao seu carro, rodeado por 2 policiais e pelo detetive Pram. Mesmo à distância, dava para notar o rosto dele vermelho, sua compostura habitual cedendo às rachaduras do desespero. Linda apressou o passo. O detetive notou sua aproximação e foi ao seu encontro, mas ela passou por ele determinada. "Ele está mentindo!" gritou apontando diretamente para Gregory. "Seja lá o que ele esteja dizendo, é tudo mentira!" Os olhos de Gregory viraram lâminas ao encará-la, alternando entre indignação e fúria. "Essa mulher está me perseguindo. Me seguiu desde minha casa, quero que seja presa por assédio." "Eu ouvi tudo", insistiu Linda, olhando para o detetive. "Na casa dos Whitmore, viu Ray com esse rapaz. Ele tirou um colar do pescoço dele e disse que o chefe não queria que ele usasse aquilo. O colar tinha as letras O e S. Ela está delirando", esbravejou Gregory. "Sofrendo de luto há anos, inventando histórias. Depois eu o segui até aqui", continuou Linda sem hesitar. "Ouvi Gregory mandar Otis mostrar o exato local onde enterrou minha filha. Ouvi ele oferecer $300 mil para Otis assumir os assassinatos, desde que mantivesse seu nome fora de tudo." A expressão do detetive Pram ficou ainda mais séria. Ele se voltou para Gregory. "Sr. Whitmore, essas acusações são extremamente graves. Acusações de uma mulher que passou 12 anos perseguindo minha família", rebateu Gregory. "Vim aqui para homenagear meu filho em paz." "Esse homem", apontou com desprezo para Otis, "é um segurança recomendado pelo meu motorista. Nem sei seu sobrenome." "Ele o chamou de Otis", insistiu Linda, "o mesmo nome que estava no cartão da lingerie. E Otis o levou exatamente ao local onde Melissa está enterrada, em Long Pine Key, fora da trilha." O detetive observou ambos atentamente. Depois se dirigiu a Otis. "Senhor, qual é o seu nome?" Otis olhou de um para o outro, o rosto suando, mesmo com o ar da tarde ficando mais fresco. Eu quero um advogado." "É seu direito", disse Pram. E virando-se para o parceiro, ordenou: "Separe o Sr. Whitmore e a Sra. Carroll. Ninguém sai daqui até que tudo esteja esclarecido." A tensão no ar era quase palpável. Otis foi levado a uma viatura, enquanto outros policiais buscavam equipamentos nos porta-malas. Pás, sacos de evidências, câmeras. Linda foi conduzida até um banco perto do centro de visitantes, vigiada de perto. Gregory foi levado a outra área, protestando alto, exigindo seus direitos, falando em advogados. O tempo parecia se arrastar,
Ela observava o céu tingir-se de laranja e roxo enquanto o sol baixava, sentindo um peso sufocante no peito. Quase 1 hora depois, mais veículos chegaram. O coração de Linda deu um salto ao reconhecer o BMW de Daniel. Ele saltou do carro com Eleanor ao seu lado, ambos com o rosto carregado de confusão. "O que está acontecendo?" perguntou Daniel. "Recebemos uma ligação dizendo que papai está aqui. Disseram que ele foi detido", completou Eleanor, olhando da mãe de Melissa para o policial mais próximo. Linda respirou fundo, com dificuldade, e contou tudo. Como seguira Ray e o rapaz, o que ouvira na floresta, o suborno, o plano doentio para encobrir tudo. Ela viu os rostos deles mudarem, da surpresa para a incredulidade, depois para o choque. "Isso é loucura", sussurrou Eleanor, sentando-se no banco ao lado de Linda. "Gregory jamais... Não pode ser." Daniel permaneceu de pé, braços cruzados, mandíbula tensa, encarando o pai do outro lado do estacionamento. "Na verdade, mãe, faz um tipo horrível de sentido. Lembra? Ele nunca aceitou o casamento do Brandon com a Melissa. Ficou furioso com o casamento às escondidas. E depois que eles sumiram, ele se jogou no trabalho. Mal falava de Brandon, só quando era forçado. É o jeito dele de lidar com o luto", argumentou Eleanor. "Ou de esconder a culpa", disse Daniel num tom mais frio. O silêncio se instalou entre eles. O tempo parecia congelado. Linda, sem perceber, começou a rezar, algo que não fazia há muito tempo. Só queria respostas. Só queria que tudo terminasse. Minutos depois, o rádio de Pram chiou. Ele ouviu atentamente, com o rosto cada vez mais sério. Depois de uma troca breve de palavras, dirigiu-se ao grupo. A equipe de campo encontrou restos humanos no local indicado. Estão isolando a área e recolhendo as evidências para análise forense. Eleanor soltou um gemido contido. Linda sentiu o mundo girar, e a mão de Daniel em seu ombro a impediu de cair. Do outro lado do estacionamento, Gregory também pareceu entender o que havia sido dito. De repente, tentou fugir empurrando o policial que o vigiava. Mas Daniel foi mais rápido. Interceptou o pai com firmeza. "Pai, não seja estúpido. Você tem muito a explicar. Não dá mais para fugir. Saia do meu caminho, filho. Você não entende. Entendo mais do que você pensa." A voz de Daniel era firme, quase gélida. "Agora pare de piorar tudo." Policiais se aproximaram. Contiveram Gregory com mais firmeza. E enquanto o crepúsculo caía sobre o parque, a verdade, aquela que tanto custara a vir à tona, finalmente começava a emergir com toda a sua dor, mas também com a promessa de justiça. Eles o revistaram em busca de armas. Ao apalpar os bolsos de Gregory, um chaveiro caiu no asfalto com um leve tilintar metálico. Linda reconheceu na hora. Eram as mesmas chaves que ela havia visto antes. Uma delas tinha uma etiqueta escrita à mão. "Ois." O detetive Pram pegou o chaveiro e o examinou com atenção. "Sr. Whitmore, quer explicar por que está com uma chave marcada com o nome de alguém que diz não conhecer?" Gregory apertou os lábios sem responder. "Isso tem relação com os restos mortais do seu filho?" insistiu o detetive. "Você marcou com o nome de Otis para desviar a culpa caso fosse encontrado?" Silêncio absoluto. De repente, Eleanor se levantou. A dor em seu rosto deu lugar à raiva. "Você mentiu para todos nós, Gregory. Todos esses anos. Onde está o nosso filho?" Ela avançou e arrancou a chave da mão do detetive, observando-a com atenção. Seu rosto empalideceu. Essa parece a chave da casa memorial, onde guardamos as cinzas da família." O parceiro de Pram chamou a equipe de campo pelo rádio, pedindo autorização para investigar o local. Sr. Whitmore, disse ele, olhando para Eleanor e Daniel. "Precisamos que nos acompanhem até lá." Daniel assentiu prontamente. "Claro." Voltou-se para Linda. "Te aviso assim que souber de algo." "Obrigada." Ela sussurrou. Eleanor e Daniel seguiram escoltados pela polícia. A equipe de campo começou a retornar da mata com sacos de evidência lacrados. O detetive Pram se aproximou de Linda mais uma vez. "Sra. Carroll, preciso que vá até a delegacia. Será necessário prestar um depoimento formal. Também precisamos registrar o Sr. Whitmore e o outro suspeito." Enquanto os policiais liam os direitos de Gregory e Otis, este último gritou desesperado. "Você ainda me deve aquele dinheiro! A gente tinha um acordo!" O rosto de Gregory se contorceu de raiva. "Nem um centavo!
Você nem foi capaz de seguir instruções simples. Eles foram separados e colocados em viaturas diferentes. Linda, trêmula, puxou as chaves do carro do bolso. Acho que não consigo dirigir, confessou ao detetive. Depois de tudo isso, é compreensível, respondeu ele, acenando para um dos oficiais. O agente Martinez levará seu carro até a delegacia. Você pode ir comigo. Linda entregou as chaves com alívio e entrou no carro do detetive. Quando saíram do Parque Nacional de Everglades, ela olhou pela janela, em direção à floresta que havia escondido o corpo da filha por 12 anos. A verdade, sombria e cruel, finalmente emergia daquele pântano. Mas era a verdade. Ao chegarem à delegacia de Homestead, foram recebidos por um cenário de movimento controlado. Pelas portas de vidro, Linda via oficiais andando de um lado para o outro, telefones tocando, sons mecânicos de um sistema que processava um grande caso. Enquanto o detetive Pran a acompanhava para dentro, ela avistou um rosto conhecido sentado na área de registro, Ray Delane, o motorista de confiança de Gregory. O calor de antes agora era substituído por um olhar vazio e derrotado. Pegamos ele há 20 minutos, explicou o detetive, seguindo seu olhar. Otis nos deu o suficiente durante o caminho de volta para garantir um mandado de prisão. Linda observou enquanto Gregory e Otis passavam pelo processo de registro. Fotografias, digitais, pertences pessoais sendo catalogados. Mesmo algemado, Gregory mantinha ares de superioridade, exigia seu advogado e ameaçava com processos. Já Otis parecia ter murchado, como se a realidade de sua situação finalmente o tivesse atingido. Senhora Carroll, por aqui, por favor. O detetive Pran a conduziu até uma pequena sala de entrevistas. As luzes fluorescentes pareciam duras depois do crepúsculo lá fora. Ele lhe ofereceu café. Ela recusou. Aceitou apenas um copo d'água. Antes de tudo, quero dizer o quanto lamento por tudo isso, começou o detetive, com o rosto marcado pelo tempo e os olhos cheios de empatia. Nenhum pai deveria passar pelo que você passou. 12 anos sem respostas. E agora isso... As lágrimas vieram, quentes e rápidas. Linda tinha se mantido firme durante todo o caos no parque. Mas ali, naquele espaço pequeno e silencioso, diante de um gesto simples de gentileza, suas defesas cederam. Pelo menos agora eu sei, disse entre soluços. Durante todos esses anos, eu me perguntava se ela estava lá fora, sofrendo, presa, me chamando, ou se ela realmente tinha ido embora por vontade própria, escolhido a vida com Brandon em vez de mim. Mas agora eu sei que ela não está mais sentindo dor. Não foi torturada, nem mantida em cativeiro. Ela não conseguiu terminar. O detetive empurrou uma caixa de lenços na direção dela. Eu entendo que a senhora queira saber o que aconteceu com sua filha. Primeiro preciso do seu depoimento formal. Depois, posso compartilhar o que Otis nos contou no caminho de volta do local do enterro. Linda respirou fundo e assentiu. Começou narrando a ligação que recebeu pela manhã, a descoberta do carro. Falou sobre o confronto com Gregory, os pertences de Brandon, a lingerie misteriosa entregue por Otis. Sua voz ganhou força quando descreveu como seguiu Ray e o rapaz, como escutou a conversa deles e depois seguiu Gregory até os Everglades. O detetive Pran anotava tudo com atenção, às vezes pedindo algum detalhe a mais. Quando ela terminou, ele pousou a caneta e recostou-se na cadeira. Otis Dunhall. Esse é o nome completo dele. Falou bastante, depois que percebeu que Gregory não ia protegê-lo. Ele contou que foi contratado no início de 1985 para perseguir sua filha, com o objetivo de deixar Brandon com ciúmes e fazer com que ele terminasse o relacionamento. Mas por quê? Perguntou Linda, embora no fundo já soubesse a resposta. Gregory nunca aprovou o namoro. Segundo Otis, as palavras dele foram claras. Ele não queria uma mulher pobre entrando para a família. Brandon herdaria a maior parte da Whitmore Industries, e Gregory queria que ele se casasse com alguém de prestígio, com formação, que pudesse somar aos negócios, e não, como disse, alguém que só terminou o ensino médio. A raiva de Linda queimou em meio à dor. Minha filha valia mais do que todas essas mulheres da alta sociedade juntas. Era generosa, amorosa, dedicada. Tenho certeza disso, disse o detetive com suavidade. E ao que parece, Brandon também achava. Otis contou que tentou de tudo. Aparecia no trabalho dela,
mandava presentes, criava situações para que Brandon visse os dois juntos. Mas nada funcionava. O relacionamento dos dois era sólido. Então eles fugiram e se casaram, completou Linda. Sim, e foi aí que o plano de Gregory se tornou ainda mais sombrio. Ele pagou Otis e o pai dele, Ray, para seguirem o casal durante a lua de mel. Eles haviam se hospedado em uma casa de praia em Dania Beach. O plano era simples: simular um assalto, matar Melissa enquanto Brandon estivesse fora, fazer tudo parecer um crime aleatório. Mas algo deu errado. Brandon voltou mais cedo de sua caminhada na praia. Linda sentiu as mãos se fecharem sobre o colo, trêmulas. A voz do detetive ficou mais pesada ao continuar. Otis confessou algo ainda pior. O pai dele, Ray, tinha intenções obscenas com Melissa. O que deveria ser um assassinato rápido se transformou em algo monstruoso. Ele a violentou, mesmo depois de morta. Brandon os encontrou. Tentou reagir, pediu ajuda, mas eles não tinham como deixar testemunhas. Gregory não havia planejado a morte do filho. Pelo contrário, Brandon deveria sobreviver, fazer o papel do viúvo arrasado. Mas diante do inesperado, ele também foi morto. E Gregory encobriu tudo. Tinha os recursos, os contatos, os meios. Caminhões particulares para transportar os corpos. Um barco para afundar o carro nos Everglades, acreditando que a correnteza o levaria para o mar. Em poucas horas, a casa foi limpa por uma equipe profissional. Tudo substituído. Cama refeita, nenhum vestígio. Quando o dono do imóvel foi verificar o motivo do não check-out, parecia que o casal simplesmente havia partido. Em 1985 não havia câmeras de segurança, murmurou Linda, como quem fala com o vazio. Exato. Sem corpos, sem sinais claros de crime e com o carro sumido, a polícia concluiu que haviam fugido ou sofrido um acidente em algum lugar remoto. Gregory encenou o luto com perfeição e até mandou cremar o próprio filho, escondendo a urna sob outro nome. Que tipo de homem faz isso? Sussurrou Linda, a voz embargada. O tipo que valoriza mais o poder e a aparência do que qualquer ser humano. O tipo que escolhe reputação acima da própria família. Ela ainda lutava para compreender. Mas por que manter Otis e Ray por perto? Mesmo depois de matarem Brandon, porque eles tinham uma carta na manga. Ameaçaram Gregory. Se ele os traísse, iriam à polícia. Era tudo ou nada. Um pacto de silêncio, de medo. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Um policial avisou que a equipe acabara de retornar da casa memorial da família Whitmore. O detetive virou-se para Linda. Encontraram os restos mortais de Brandon, numa urna registrada sob o nome de Otis Dunhall, escondida em uma ala separada da cripta principal da família. Agora preciso conversar com Daniel e Eleanor. Você se importa de esperar? Podemos ter atualizações da perícia. E tenho certeza de que a família também desejará falar com você. Linda assentiu. Foi levada até uma sala de espera simples, com cadeiras de plástico, revistas antigas, um bebedouro ao canto. Pela porta entreaberta, pôde ver Eleanor e Daniel entrando na área principal. Eleanor parecia desmoronada. A elegância habitual cedera lugar a um rosto marcado pelo tempo, envelhecida não por anos, mas por dor. Daniel a amparava, os olhos igualmente tomados pelo espanto. Ao verem Linda, vieram em sua direção. Eleanor segurou suas mãos com firmeza. Sinto muito por tudo que o Gregory fez, com Melissa, com Brandon, com você. Isso aconteceu com todos nós, respondeu Linda, retribuindo o aperto. Não foi culpa sua, vocês também foram vítimas. Eleanor balançou a cabeça, os olhos marejados. Se eu soubesse, se ao menos eu tivesse desconfiado... Mãe, não, disse Daniel, num tom calmo. Ninguém imaginaria que o papai fosse capaz disso. O detetive apareceu. Senhor Whitmore, preciso falar com você primeiro. Daniel assentiu, deu um último aperto no ombro da mãe e prometeu. Depois eu conto tudo. Um policial se aproximou e pediu para separar as duas em salas distintas. Procedimento padrão. Linda foi levada a uma sala menor, com 4 cadeiras e uma mesinha com revistas empoeiradas. Sozinha, de verdade e por inteiro, a dor do dia desabou sobre ela. Sentou-se e chorou como não chorava há muito tempo. 12 anos de angústia, de esperanças quebradas, de promessas de seguir em frente que ela jamais conseguiu cumprir. 12 anos sendo lembrada por todos que era hora de aceitar.
12 anos defendendo a honra da filha contra insinuações cruéis de Gregory. 12 anos de aniversários vazios, natais silenciosos, dias das mães com um prato a menos na mesa e nenhum sinal, nenhum recado, nenhuma notícia. Mas também 12 anos de dúvida. Aquela voz cruel que às vezes sussurrava que talvez Melissa tivesse mesmo escolhido outro caminho, que talvez tivesse se envergonhado da casa simples, do carro velho, da vida modesta, que talvez o amor que tinham não tivesse sido suficiente. Mas agora ela sabia. Melissa nunca a abandonou. Foi arrancada dela, morta por ousar amar alguém que a família considerava abaixo de sua posição. Morreu jovem, com apenas 24 anos, provavelmente com medo, talvez chamando pela mãe, mas morreu amada. Brandon a amou de verdade. Amou-o bastante para enfrentar o pai, para escolher ela em vez do conforto, para lutar por ela até o fim. Ele morreu tentando protegê-la, não só em vida, mas também em morte. Isso era amor verdadeiro. Não o tipo de casamento de fachada que Gregory sonhava para o filho, feito de aparências e acordos financeiros. Linda puxou um lenço do bolso e enxugou os olhos. Sabia que a dor nunca iria embora completamente, mas havia agora um alívio diferente. O peso do não saber finalmente havia sido retirado de seus ombros. Ela poderia enterrar sua filha com dignidade. Poderia levar flores, ter um lugar para chorar, para conversar, para sentir. Finalmente, poderia viver seu luto por inteiro.